Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre a extinção dos contratos. Os contratos são a espinha dorsal das interações econômicas e sociais, sendo essenciais para regular as relações entre indivíduos, empresas e o próprio Estado. No entanto, como todas as relações jurídicas, os contratos não são eternos e em determinado momento precisam e devem ser extintos. Essa extinção pode ocorrer de forma natural, quando as obrigações são cumpridas, ou de forma anormal, quando há descumprimento, inadimplemento ou alteração substancial das condições originais. No estudo de hoje, vamos explorar de forma profunda os vários modos de extinção contratual, analisando cada um em detalhes, com base em exemplos práticos, decisões, notícias recentes que moldam o cenário atual da relação contratual, além da nossa reflexão. Dividiremos esta análise em 3 grandes tópicos: a extinção normal, que é o adimplemento, a extinção anormal, que pode se destacar como a rescisão, resolução e resilição, além da teoria da onerosidade excessiva e revisão contratual. A extinção normal dos contratos ocorre quando as obrigações contratuais são devidamente cumpridas, encerrando de forma natural a relação jurídica entre as partes. Esse processo é chamado de adimplemento e representa a maneira ideal da extinção de um contrato, pois promove a confiança entre as partes e assegura a estabilidade das relações contratuais. Nesse sentido, o adimplemento refere-se à execução voluntária e integral das obrigações pactuadas no contrato, o que resulta na extinção da obrigação, conforme descrito no artigo 304 do Código Civil. Esse cumprimento libera as partes de qualquer outra obrigação recíproca, a menos que o contrato estipule obrigações contínuas ou renováveis. O adimplemento desempenha um papel essencial na economia e na sociedade, uma vez que garante a fluidez das relações contratuais e sustenta o ciclo econômico. De acordo com o artigo 309 do Código Civil, o devedor que paga tem direito à quitação regular, podendo reter o pagamento enquanto não lhe for dada. A quitação é a prova formal de que o pagamento foi realizado e deve incluir informações como o valor, a espécie da dívida, o nome do devedor, o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor. O artigo 320 complementa, permitindo que a quitação seja dada por instrumento particular, mesmo sem todos os requisitos formais, desde que fique evidente que a dívida foi paga. Nesse sentido, o contrato só será considerado adimplido se todas as obrigações forem cumpridas pontualmente e com exatidão, respeitando a integralidade do objeto. O artigo 313 do Código Civil estabelece que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, mesmo que seja mais valiosa, reforçando a necessidade de cumprimento específico. Por sua vez, o artigo 314 dispõe que, mesmo em casos de obrigações divisíveis, o credor não é obrigado a receber o pagamento de forma parcelada, salvo ajuste prévio. Um exemplo clássico de adimplemento ocorre em contratos de compra e venda de bens móveis. Imagine que Antônio compra um móvel de Beto e o contrato é considerado adimplido quando o objeto é entregue e o pagamento realizado. Em obrigações de fazer, o cumprimento ocorre com a realização da atividade acordada. Mas você pode me perguntar, além do pagamento direto, o adimplemento pode ocorrer através de meios alternativos, como consignação, subrogação, imputação de pagamento e dação em pagamento, cada uma com regras específicas. Esses modos indiretos de adimplemento estão associados à fase de extinção das obrigações e não necessariamente à extinção do contrato em si. Um exemplo que nós podemos dar é: um contrato de locação pode ser extinto, mas as obrigações de pagamento dos aluguéis vencidos podem persistir até que sejam quitadas ou compensadas. Essas formas de adimplemento diferem da rescisão contratual, que envolve a extinção do contrato devido a fatores como inadimplemento ou vícios de consentimento. O adimplemento também pode depender de fatores eficaciais, como o vencimento do termo, condições resolutivas e suspensivas, além do implemento de encargos previamente acordados pelas partes. Vamos a um exemplo prático? Vencimento de termo. Se um contrato estabelece uma data fixa para sua extinção, o cumprimento ocorre com o término do prazo. Também temos a condição resolutiva. Em contratos como comodato, uma condição resolutiva pode determinar que o uso do bem emprestado termine se o comodatário alcançar uma condição específica, como aprovação em um concurso, por exemplo. Temos também a condição suspensiva. Em contratos de compra e venda de bens de consumo, a obrigação do devedor se extingue se o comprador aceitar o produto, confirmando a satisfação com o bem.
A função social dos contratos é um princípio central do direito contratual brasileiro, que visa equilibrar as obrigações das partes com os impactos sociais de seu cumprimento ou inadimplemento. O objetivo é garantir que os contratos, enquanto instrumentos de interesses privados, atendam também às necessidades coletivas e boa-fé, como já comentamos. A aplicação da teoria do adimplemento substancial reforça esse princípio, pois evita o rompimento de contratos em caso de inadimplemento mínimo, protegendo, por exemplo, o direito à moradia e à estabilidade das relações comerciais. Essa interpretação busca proteger contratantes que, por motivos excepcionais, não conseguem cumprir integralmente o que foi pactuado, mas já realizaram a maior parte da obrigação. Contudo, críticos argumentam que essa teoria pode gerar insegurança jurídica, uma vez que o credor pode se ver impedido de exigir o cumprimento estrito das obrigações contratuais. Esse ponto é evidenciado em casos onde o inadimplemento residual é mínimo, mas as partes podem ter expectativas diferentes quanto ao impacto disso na continuidade da relação contratual. Nesse sentido, o STJ, em decisões como a do RESP 76.362, tem consolidado o entendimento sobre a aplicação dessa teoria, recomendando que o montante já pago pelo devedor alcance um patamar significativo, a fim de não onerar ou penalizar o credor de forma desproporcional. Neste caso, o STJ considera inadmissível que uma seguradora negue cobertura por um acidente de carro com base no atraso de uma última parcela de seguro, após o cumprimento quase integral do contrato. Ainda assim, o equilíbrio entre a função social do contrato e a segurança jurídica é um dos grandes desafios no direito contratual. Embora o adimplemento substancial garanta proteção a devedores em situação de vulnerabilidade, como na inadimplência em financiamentos habitacionais, ele não deve inverter a lógica contratual, permitindo que obrigações sejam negligenciadas sem justificativa substancial. Nesse sentido, o RESP 1.581.505 trata do inadimplemento superior a 1/3 do contrato, como capaz de afastar a aplicação da teoria, pois um percentual elevado afetaria a estabilidade e o equilíbrio contratual. E aí, contratualistas, vamos refletir como equilibrar a proteção ao devedor com os direitos do credor. Outra pergunta: estabelecer parâmetros claros para o adimplemento substancial pode evitar abusos e garantir que o princípio não seja utilizado excessivamente, respeitando o direito do credor à segurança jurídica? Me conta aqui embaixo o que vocês acham disso. Continuando o assunto, a boa-fé e a adaptabilidade contratual quanto à aplicação da teoria do adimplemento substancial deve observar a boa-fé objetiva e a flexibilidade para avaliar em cada caso o percentual de cumprimento e os interesses das partes. Essa abordagem evita que o contrato se torne um instrumento rígido, mas também protege a expectativa do credor de receber integralmente a prestação. O STJ, ao aplicar essa teoria, continua a estabelecer precedentes para assegurar que o adimplemento substancial seja uma ferramenta de proteção equilibrada, contribuindo para a justiça e a estabilidade nas relações contratuais. No contexto dos contratos, as causas anormais anteriores ou concomitantes referem-se a fatores que impactam a validade do negócio jurídico durante a formação, podendo levar à nulidade absoluta ou relativa. Essas nulidades surgem quando o contrato apresenta vícios que afetam a expressão da vontade das partes, o que infringem normas legais. No direito brasileiro, a nulidade absoluta ocorre em situações onde os direitos são insanáveis, como a incapacidade absoluta de uma das partes, um objeto ilícito ou mesmo um objetivo contrário à ordem pública. Já a nulidade relativa se aplica a vícios que, embora comprometam a formação do negócio, permitem a correção ou anulabilidade, como o erro, dolo ou coação, que nós já falamos sobre. No Código Civil Brasileiro, a nulidade absoluta está disposta nos artigos que versam sobre negócios jurídicos, caracterizando vícios que tornam o contrato inválido e insuscetíveis de covalidação. Guardem essa palavra. A incapacidade absoluta é um exemplo. Indivíduos menores de 16 anos, por lei, são considerados absolutamente incapazes de exercer atos civis, invalidando contratos celebrados sem a devida representação legal. A presença de objeto ilícito ou contrário à ordem pública também torna o contrato absolutamente nulo, sem possibilidade de ratificação pelas partes ou pelo tempo. A nulidade relativa, por outro lado, engloba defeitos na manifestação da vontade, como o erro substancial, o dolo, a coação. O erro essencial, por exemplo, ocorre quando uma das partes é induzida a um entendimento equivocado sobre os aspectos relevantes do contrato, como já falamos, e ao ser comprovado pode levar à anulação do contrato. Por exemplo, para que vocês lembrem,
um contrato de compra e venda celebrado com base em informações incorretas sobre o objeto negociado. Vamos falar também do direito de arrependimento. Ele se manifesta como uma possibilidade de desistência unilateral em contratos aplicável em situações onde a lei ou o próprio contrato estabeleçam essa condição. As arras, também conhecidas como sinal, funcionam como valor dado antecipadamente, que serve como garantia e eventual indenização em caso de desistência. No direito brasileiro, as arras confirmatórias são comuns em contratos empresariais, especialmente em contratos de compra e venda. A jurisprudência reconhece a devolução em dobro do sinal, quando o vendedor unilateralmente desiste do contrato, sendo este um direito do comprador segundo o artigo 418 do Código Civil. Por sua vez, a cláusula resolutiva expressa permite a resolução automática do contrato em caso de descumprimento de uma das partes. Ela é diferenciada da condição resolutiva, pois não está sujeita a eventos futuros e incertos, mas sim ao próprio inadimplemento. O STJ estabelece que a constituição em mora é necessária, exigindo a notificação formal da parte inadimplente antes de se considerar resolvido o contrato. Dessa forma, a cláusula resolutiva expressa se apresenta como um mecanismo preventivo e eficiente para assegurar o cumprimento do contrato ou facilitar sua extinção no caso de descumprimento. Vamos falar agora das causas supervenientes. Elas são surgidas após a formação do contrato e envolvem a possibilidade de resilição ou resolução, dependendo das circunstâncias e da natureza do contrato. Elas são comumente aplicáveis em um contrato de longa duração ou em situações onde fatores externos interferem nas obrigações contratuais. A resilição é a extinção do contrato pela vontade das partes, seja de forma bilateral por meio do distrato ou unilateral conforme as condições estabelecidas no contrato. Imaginemos um contrato de locação, onde a cláusula de resilição unilateral permite que o locador ou locatário rescindam o contrato mediante aviso prévio. Tal proteção protege as partes e permite o encerramento ordenado do vínculo contratual. A rescisão contratual ocorre quando há extinção do contrato devido a um vício ou uma nulidade, como erro, dolo, coação ou lesão, que comprometem o consentimento livre das partes durante a celebração do contrato. A rescisão implica que o contrato não é mais válido, geralmente porque uma das partes foi enganada ou induzida a firmar um acordo com base em informações incorretas ou pela imposição de força. A rescisão visa restaurar o equilíbrio das relações jurídicas, anulando o contrato e devolvendo as partes ao estado anterior à celebração do negócio. A resolução ocorre em situações de inadimplemento contratual, onde o devedor deixa de cumprir com suas obrigações, sendo ele culpado ou não. Os efeitos da resolução podem variar. Em casos de inadimplemento culposo, a resolução retroage ao estado inicial, ex tunc, e as partes retornam ao estado anterior ao contrato. Já em casos de resolução sem culpa, os efeitos tendem a ser prospectivos, ou ex nunc. Um exemplo é a resolução judicial de um contrato de compra e venda de imóvel, onde o não pagamento pelo comprador pode levar o vendedor a buscar a resolução do contrato com devolução parcial dos valores pagos ou outras sanções previstas. A resolução contratual, por sua vez, ocorre quando há descumprimento significativo de uma das partes, inadimplemento, ou quando ocorre um evento que impede a execução do contrato, tornando seu cumprimento impossível ou extremamente oneroso para uma das partes. Esse tipo de extinção anormal é comum em contratos de execução continuada ou de longa duração, onde as circunstâncias podem mudar ao longo do tempo, afetando a capacidade de uma das partes em cumprir com suas obrigações. A resolução visa encerrar o contrato e, em alguns casos, buscar a compensação dos danos causados pela parte inadimplente. Um exemplo que pode ser dado ocorre em contratos de prestação de serviços. A resolução é frequentemente utilizada quando uma das partes não cumpre suas obrigações conforme o acordado. Um exemplo clássico pode ser observado em um contrato de construção civil, onde a construtora é contratada para realizar uma obra dentro de um prazo e qualidade específico. Se a construtora falha em cumprir os prazos ou entrega uma obra de qualidade inferior ao estabelecido no contrato, o contratante pode buscar a resolução do contrato por inadimplemento. No cenário mencionado, além de encerrar o contrato, o contratante pode buscar uma indenização por perdas e danos causados pelo inadimplemento e contratar uma nova empresa para concluir a obra. A resolução é uma ferramenta essencial para proteger os direitos do contratante em caso de descumprimento substancial das obrigações.
Um exemplo que podemos também citar é, em contratos empresariais, é comum que a rescisão por vícios de consentimento ocorra quando uma das partes foi induzida a erro ou agiu com base em informações falsas. Um exemplo prático pode ser visto em contratos de fusões e aquisições, onde uma empresa adquire uma outra com base em projeções financeiras que posteriormente revelam-se fraudulentas ou exageradamente otimistas. Se a empresa adquirente descobrir que as demonstrações financeiras foram manipuladas para inflar o valor de mercado da empresa adquirida, pode solicitar a rescisão do contrato com base no dolo da parte vendedora. Essa situação, por incrível que pareça, é comum em negócios de grande porte, onde a due diligence, processo de auditoria, não identifica todos os problemas e onde uma das partes age de má-fé ao omitir informações relevantes. A rescisão, nesses casos, protege a parte que foi induzida a erro, devolvendo o status quo e obrigando a outra parte a restituir os valores recebidos. A rescisão por vício de consentimento nos contratos empresariais destaca a importância da transparência e da veracidade das informações durante as negociações. No cenário globalizado e digital de hoje, os contratos frequentemente envolvem projeções baseadas em dados financeiros, relatórios de inteligência artificial e análise de Big Data, o que torna o processo de verificação dessas informações mais complexo e suscetível a erros. Além disso, o uso crescente de tecnologia para analisar mercados e prever desempenho futuro de negócios levanta questões sobre a responsabilidade das partes na verificação da precisão dos dados utilizados. A tecnologia pode ampliar o erro ou a omissão de informações, e é cada vez mais importante que os tribunais definam critérios claros para avaliar a responsabilidade das partes envolvidas em contratos empresariais, onde a tecnologia avançada é utilizada para projetar desempenhos futuros. Vamos refletir, contratualistas! Como o tribunal deve lidar com a responsabilidade das partes nos contratos empresariais quando tecnologias como a inteligência artificial e Big Data são utilizadas para projetar o desempenho dos negócios? Outro questionamento é: deve haver regulamentação específica para proteger as partes contra informações incorretas ou manipulações tecnológicas? Escrevam aqui embaixo que eu estou curiosa para saber o que vocês pensam sobre. Trazendo reflexão sobre a resolução dos contratos em tempo de crise, a gente pode falar sobre o inadimplemento que ganhou novos contornos com a pandemia da Covid-19, uma vez que muitas empresas e indivíduos enfrentaram dificuldades para cumprir suas obrigações contratuais. A crise econômica gerada pela pandemia afetou uma vasta gama de setores, especialmente o de locação comercial, como a gente já falou, onde muitos locatários se viram incapazes de pagar aluguéis devido à queda de receita. Em resposta, os tribunais muitas vezes incentivam a renegociação dos contratos como alternativa à resolução, entendendo que a pandemia gerou uma situação de onerosidade excessiva para ambas as partes. Entretanto, um ponto de debate surge quanto ao papel dos tribunais na mediação desses conflitos. Deve o tribunal forçar a renegociação em todos os casos de crise ou deve permitir a resolução direta do contrato em caso de inadimplemento grave? E aí, vamos refletir, contratualistas? Esse questionamento se torna ainda mais relevante em períodos de crise econômica generalizada, onde a intervenção judicial pode afetar a previsibilidade e a estabilidade das relações contratuais de longo prazo. Vamos refletir mais uma vez, contratualistas. Qual deve ser o papel dos tribunais em momentos de crise econômica? E os tribunais devem forçar a renegociação dos contratos ou permitir a resolução direta em caso de inadimplemento significativo? Me responde aqui embaixo. E, para finalizar a nossa aula, eu quero trazer uma reflexão. A extinção anormal dos contratos é uma ferramenta essencial para proteger a parte contra desequilíbrios, falhas ou mudanças inesperadas nas condições contratuais. Tanto a rescisão quanto a resolução desempenham papéis cruciais na manutenção da justiça contratual e na proteção das partes mais vulneráveis em situações de vício de consentimento ou inadimplemento. No entanto, o uso de tais mecanismos deve ser equilibrado com a necessidade de garantir a segurança jurídica e a previsibilidade dos contratos. Tribunais e legisladores enfrentam o desafio de modernizar as normas contratuais, adaptando-as a um mundo muito complexo e sujeitos a crises econômicas e tecnológicas. E quero refletir com vocês: seria necessário uma revisão das normas sobre extinção anormal de contratos para refletir melhor as demandas em um mundo digital? Como garantir que esses mecanismos continuem a proteger as partes sem comprometer a estabilidade das relações comerciais e contratuais em longo prazo? E pessoal, encerramos mais uma aula. Quero muito agradecer pela tua atenção e até a próxima!